Olá, amigos. Hoje, dia 20 de setembro, um domingo, faz 18 graus aqui em São Paulo. É dia de tirar o moletom do armário. Hoje tem uma entrevista com o empresário Abílio Diniz no jornal o Globo. E Abílio diz taxativamente que o Brasil vai se recuperar, vai surpreender o mundo. Ele acredita nessas palavras, nesse pensamento do ministro Paulo Guedes. Ele sempre foi otimista, apesar de todas as crises que ele passou nesses seus 83 anos de vida. É ainda um homem extremamente vigoroso, mentalmente, fisicamente, faz 2 horas de exercício por dia e moral inatacável. Abílio é um dos grandes personagens desse momento que o Brasil vive e há muito tempo, na verdade, ele é um modelo de liderança empresarial e social. Abílio relata um aspecto interessante, que ele tem 2 filhos pequenos no segundo casamento, um filho de 11 e uma filha de 14, além dos outros 4 filhos, um deles com 59 anos já. E ele relata em algum outro momento até a satisfação de poder fazer com esses filhos agora o que ele não pôde fazer com os outros pelo peso do trabalho que ele tinha, trocar fraldas, por exemplo. E agora ele passou 6 meses nos Estados Unidos, tendo uma vida mais simples com a mulher e os 2 filhos pequenos. Eles tiveram uma vida sem o aparato de assistência que tem aqui em São Paulo, que pode se ter no Brasil, de cozinhar, limpar a casa, de levar filhos para a escola todo dia. Essa é uma experiência que ele passou a ter agora. Eu conheci o Abílio Diniz no momento em que ele contratou a minha empresa, já estava há bastante tempo na reserva, para fazer uma consultoria lá no Grupo Pão de Açúcar. E realmente é uma conversa muito agradável, uma pessoa que tem sabedoria, sabe o que quer e mesmo assim tem um relacionamento humano muito bom, muito cativante, vamos chamar assim. É curioso esse aspecto um homem cuidar das coisas da casa. Meu pai era motorista de caminhão e eu, o irmão mais velho dos 4 em casa, 4 filhos. E eu tinha que ajudar minha mãe. Uma viagem de caminhão, estamos falando aí de mais de 60 anos atrás, uma viagem até Recife demorava 5 dias para ir, mas 5 para voltar. Para Belém do Pará demorava quase 15 dias, quase um mês fora. E eu tinha que ajudar tudo. Arrumar a casa, cuidar dos irmãos menores. E eu não sinto a menor tristeza ou falta de brinquedos, que a gente brincava muito, claro, nessa época, no interior de São Paulo, na Jacareí, e a gente se dava bem, com todas as dificuldades. Eu só tive que largar esses afazeres de casa, de ajudar a família, quando fui para a academia da Polícia Militar, na época era Força Pública, com 16 anos, pouco antes dos 17, e deixei os irmãos de 14, 12 e 10 anos para minha mãe cuidar. Mas era uma satisfação para a família de eu estar sendo encaminhado. E lá na academia, uma das coisas que a gente aprendia é cuidar das coisas, né? Cuidar dos afazeres, alguns obrigatórios. Levantar 15 para 6 todo dia, durante 4 anos, e a primeira coisa que se fazia era arrumar a cama. Arrumar a cama na vida militar tem um sentido assim, de ser a primeira missão cumprida do dia. Alguma coisa eu já fiz. Anota ali nas pequenas vitórias do dia. E depois as demais atividades. Mas um aspecto curioso, quando a gente fala de pessoas que ajudam na casa, eu assisti uma série policial na televisão, Blue Blood, Sangue Azul, retratando uma família de policiais da polícia de Nova York, cujo chefe, no caso, ganhou várias posições, o chefe da polícia. Lá tem o chefe do departamento de polícia, que é de carreira, e acima dele tem um comissário, que é um cargo político, quase como se fosse um secretário da segurança, o comissário. E ele ocupa todos esses postos e tem 2 filhos na polícia. Esses 2 filhos convivem ainda em casa, ele é um viúvo, e ali ele ajuda a fazer as coisas em casa e a lavar pratos. Eu não sei se os meus amigos aí lavam pratos, eu lavo todo dia.
nós temos, com os filhos já fora de casa, nós temos apenas uma faxineira que vem uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, o resto nós fazemos. Não tem segredo nenhum. Isso que o Abílio está fazendo, essa convivência com a família, é um aspecto interessante, até curioso, porque durante a pandemia eu percebi que alguns colegas, alguns amigos, estavam com dificuldades de encarar, pelo menos no começo da pandemia, o trabalho doméstico. Eu sempre participei não sou um grande cozinheiro, mas eu sou um bom lavador de pratos e talheres. E eu tenho muito mais vigor físico, os homens geralmente têm essa condição, para fazer a limpeza pesada da casa, né? E eu vi que muitos amigos estavam relutantes em fazer isso, deixando que a mulher fizesse, até limpar banheiros. Não tem sentido uma coisa dessa. É um ponto importante na carreira, na vida do Abílio Diniz, é essa integridade moral, mental, que ele demonstra em todas as suas ações ao longo de sua carreira. Isso é um ponto muito importante, porque nós vemos, de maneira geral, que as pessoas pouco se interessam por essa palavra que é muito poderosa. Não é só poderosa, ela é essencial. A integridade. Ou seja, você manter os seus valores, mesmo quando as ofertas de quebrá-los sejam muitas. Eu costumo dizer que a integridade é uma mochila cheia de tijolo. Ela é meio incômoda muitas vezes. Mas, ao longo da vida, sempre vai aparecer algum esperto, algum político safado, algum empresário também muito mais que safado, querendo te oferecer para tirar um tijolinho da sua mochila. Isso costuma acontecer ao longo de pessoas que são mais expostas aos seus relacionamentos elevados. Nós sabemos que algumas pessoas são muito resistentes, são poucas. Eu sei que o Abílio Diniz é uma dessas pessoas. As ofertas se sucedem de confortos, de acertar uma promoção, uma transferência adequada. Você vai trocando, dando parcelas importantes da sua própria integridade. Isso é um fator fundamental para a sobrevida de uma sociedade. Nós precisamos de homens que não se corrompam. E o que a Lava Jato mostrou é que a rede de corrupção, ela simplesmente corroeu a integridade de homens públicos, do presidente da República aos presidentes de grandes empresas que estavam se apresentando como modelos de organizações privadas dentro do país. Os campeões nacionais, como dizia o Lula. Nós não podemos tolerar que pessoas vendam ou abram mão da sua integridade. Um dos fundamentos que nós percebemos nos estudos de liderança, esse é um assunto para a gente conversar com detalhes depois, mas um dos fundamentos é justamente a integridade. Que moral tem um chefe, um empresário, um presidente de um partido ou presidente da República? Que moral que ele tem de comandar pessoas que sabem que ele se vende de alguma maneira? Que ele vende os confortos. E eu digo isso, inclusive, porque recentemente nós estamos vendo uma crítica muito profunda, dura até, aos membros do Supremo, que estão extremamente expostos. Eles se apresentam com as câmeras focadas em cima dele. É até interessante essa transparência. Mas, por outro lado, nós vemos que eles estão vendendo conveniências, ou abrindo mão de pontos essenciais da sua integridade, quando tomam decisões favoráveis a determinadas pessoas, determinados grupos, ou quando, pura e simplesmente, se deixam levar pelas ofertas de conforto que essas áreas de poder costumam fazer. Eu vi uma justificativa comentada recentemente do ministro Barroso defendendo aquele funcionário que fica por trás, quando ele vai se sentar na cadeira do plenário, para ajustar a sua toga. Ele diz que essa toga é complicada de ajustar. E ajuda a empurrar a cadeira onde ele vai sentar. Por que na vida militar a gente tem que arrumar a cama e não deixar que algum serviçal, algum soldado faça isso? O mínimo que a gente faz é cuidar das nossas coisas. O mínimo que a gente faz é até lavar o nosso prato.
como a gente toma banho sozinho e faz outras coisas sozinho. É inacreditável como a integridade tem um papel fundamental em selecionar pessoas que merecem confiança para chefiar, principalmente. Hoje, essa entrevista do Abílio Diniz, do jornal o Globo, ela é um banho de otimismo, de fortaleza pessoal, que merece ser lida e refletida. Frequentemente, vou usar uma linguagem que não é minha, nem é nova, nós percebemos que nesse avião chamado Brasil, tem muitos passageiros torcendo para o piloto morrer, ou para ele ir mal nesse voo, para ele descer no lugar absolutamente imprevisto nesse voo. Não é o caso de termos que simplesmente aceitar a pressão, a posição dessas pessoas. Abílio deixa claro, inclusive, que por trás dessa grande retórica de crítica às questões ambientais, a maneira como o governo leva as questões ambientais, e realmente é muito problemática, mas ela sempre foi problemática. A Amazônia está queimando, está sendo devastada há décadas. É necessário mais empenho do governo? Sim. Mas é importante que se reconheça, como faz o Abílio Diniz, que tem enorme de uma demagogia por trás disso, de ONGs e de países da Europa, principalmente, fazendo questionamentos, porque há grandes interesses econômicos na guerra do fornecimento de alimentos, em que o Brasil desponta como grande campeão mundial no fornecimento de alimentos, graças à tecnologia que ele desenvolveu. Uma tecnologia pouquíssimo invasiva em relação às áreas protegidas que nós temos. Então, fica o registro, não é tanto um registro para a segurança, mas é um registro de pessoas relevantes para o país. A segurança pública precisa de pessoas relevantes também nesse país para resolver alguns de seus grandes problemas. Fica aí o Abílio Diniz como um exemplo de cidadão brasileiro que luta pelo país sem abrir mão das suas convicções pessoais.